Olá, muito bom dia a você, querido internauta do portal Amazonas 1. Estamos ao vivo em mais uma rodada de entrevistas e hoje vamos conversar com o candidato ao cargo de deputado estadual, candidato à reeleição, na verdade, Homero Miranda Leão. Candidato, seja bem-vindo ao portal Amazonas 1. Muito obrigado. Só não é a reeleição, Thiago. Eleição, né? Desculpa. O candidato tem 56 anos, é formado em medicina, pós-graduado em gestão da saúde, casado com a médica pediatra Adriana Bandeira de Melo e Miranda Leão, com a qual tem 2 filhos. A também médica Tainá Miranda Leão e o publicitário Deodato de Miranda Leão Neto. É servidor público de carreira da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, Sensa, onde foi secretário da pasta em 2 oportunidades. Também já foi vereador na Câmara Municipal de Manaus. Currículo amplo, né, candidato? Consequência da idade. Tá certo. Candidato, vamos conversar essa nossa entrevista falando aqui sobre essa sua atuação na área da medicina na cidade de Manaus. E eu queria começar pelo interior, na verdade. Há pouco tempo nós entrevistamos o presidente do Sindicato de Médicos, o Mário Viana, e falamos sobre a situação do interior do estado, o descaso com a saúde pública. Como fazer para mudar esse quadro tão crítico que a saúde pública no interior do estado passa? Tiago, olha só, a gente tem que levar, para entender isso, nós temos que ir um pouco na história. Como eu sou da área, me permita aqui fazer uma explanação contextual. Nós temos o interior do estado, do Amazonas, que talvez seja a área mais difícil de ser acessada do ponto de vista de logística e do ponto de vista de rapidez nesse acesso, com certeza. Vamos através dos rios, não temos estradas, o estado é enorme, o tamanho de um país maior que muitos países, e nós temos que fazer com que as coisas cheguem às pessoas. Nos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, o Amazonas tinha um órgão chamado Superintendência de Serviços Médicos do Interior, SUSEMI-AM. Essa estrutura, que era paralela à Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL da época, que cuidava só da saúde da capital, montou em todos os municípios do Amazonas hospitais pré-fabricados oriundos da Segunda Guerra Mundial e comprados pelo governo brasileiro da Inglaterra. Olha só o que eu quero chegar. O Estado já teve uma estrutura de saúde, portanto, completa nos seus municípios. De lá para cá, pouca coisa mudou, pouca coisa se fez. Você vai aos municípios, ainda é esse hospital, e foram construídos, é verdade, reformados, aliás, reconstruídos esses hospitais em muitos municípios. Mas nós temos então a estrutura em alguns deles, mas nós não temos o pessoal adequado, nós não temos especialistas nessas áreas, especialistas de medicina nessas áreas, e temos dificuldades. Geralmente as pessoas acabam vindo para a capital em busca de saúde. O que precisa ser feito? Hospitais polos, referenciados, a minha proposta é essa, eu tenho escrito isso aqui no meu panfleto de divulgação das minhas metas e propostas. Nós precisamos fazer hospitais polos, já existem as ideias, isso não é uma ideia minha, isso já existe o pensamento disso e precisa ser referenciado de fato para acontecer. Então, hospitais de referência, hospitais polos colocados em municípios estratégicos, que dividiriam o Amazonas em 5 ou 6 áreas aí, do ponto de vista de acesso. Os municípios que estivessem vinculados a esses hospitais, eles deveriam ter forma de comover rapidamente pacientes que fossem necessitassem ser levados a essas áreas, não é? Com apoio da Força Aérea Brasileira, por que não? Convênios com a Força Aérea, helicópteros conduzem rapidamente, 1h30, 2 horas, qualquer município é acessado de helicóptero. Eu fiz muitas dessas missões quando fui da Força Aérea e fui oficial médico por 3 anos de lá e fiz isso. Então, eu penso, Tiago, que precisa ser feita a descentralização das ações de saúde de forma efetiva. E você falou do Mário Viana, tocou num ponto importantíssimo da questão da área médica, que é um plano de carreiras de Estado. Nós precisamos, exemplo do que tem os juízes, do que tem os promotores públicos, do que tem os defensores públicos, fazer com que os médicos, não só os médicos, os profissionais da área de saúde, os enfermeiros, os odontólogos e todos os demais, os bioquímicos, enfim, todos os farmacêuticos, tenham uma carreira de Estado. O que quer dizer isso? A pessoa vai ser contratada num concurso público e vai atuar, Tiago, nessas áreas remotas por um tempo, sabendo que será removido e transferido dela para áreas mais próximas, como acontece na carreira judicial. As pessoas vão para lá, passam anos como juízes em determinado município ou como promotor público em determinado município e depois vêm até chegar na capital, depois de alguns anos, logicamente, de trabalho. Eu sou a favor disso, através de concurso público, é claro. Então, eu acho que fazendo uma carreira de Estado, colocando pessoas especializadas nas áreas mais remotas e fazendo com que haja velocidade de deslocamento entre essas áreas, a gente vai certamente melhorar. Porque a última grande operação de atenção em saúde do interior do estado, vou voltar, foi a SUSEMI, nos anos 70, início desses anos 70, do governo João Walter de Andrade. Isso faz muito tempo, 70, 74.
Então a gente precisa fazer, de fato, coisas, Thiago, que cheguem às pessoas. Hoje o que há é um grande abandono de tudo isso. Não é que as pessoas não estejam fazendo, ou não trabalhem por prazer, ou deixem a coisa acontecer porque tem vontade que não funciona. Não existe isso, é porque é difícil fazer. É muito difícil fazer chegar lá. Nós precisamos ter mesmo políticas sérias, voltadas para a saúde, que reduzam as filas, que se faça, de fato, uma ação que diferencie do que está aí. Uma outra coisa também que não cabe muito, Thiago, é a gente montar estruturas megalomaníacas, sabe? Coisas que não cabem no bolso. Se eu ganho um salário X, eu posso ter um Fusca, eu tenho que ter um Fusca. Mas o Fusca vai me levar, me trazer da melhor forma. É um carro, vai andar, vai resolver. Eu não posso comprar, sei lá, um carro mais caro, uma Ferrari, se eu só tenho dinheiro para pagar um Fusca. Não tem condição. Então, a adequação ao orçamento. Muitas vezes ocorre, Thiago, que alguns governantes, até na vontade talvez de acertar, investem na estrutura física e esquecem que depois, para funcionar essa estrutura, é que vem o grande custo. Fazer é uma coisa, manter funcionando com qualidade é outra completamente diferente. E é muito mais caro, portanto. Eu penso que uma carreira de Estado, estruturas físicas adequadas, logística de interligação dessas estruturas e áreas de referência, inclusive de descentralização, não só do Estado, não só da saúde do Estado, na questão da atividade fim, que é o atendimento em si nos hospitais, mas também da atividade meio. Eu penso que tem que haver também a descentralização da gestão estadual de saúde. A Suzano é um gigante, tá certo? Um gigante que está lá com todos os problemas de um gigante envelhecido, com suas artroses, suas artrites, suas incapacidades, suas deficiências de operacionalização, que precisa ser mudado completamente, radicalmente mudado, para voltar a funcionar, porque não está funcionando, né? E não está funcionando de agora, não está funcionando faz tempo. A gente precisa fazer com que funcione, com que não falte medicamento, com que as pessoas tenham acesso às suas necessidades. As crianças do interior, eu tive agora, desculpa, cheguei de Maués ontem e visitei a área rural de Maués, a minha cidade natal. E, meu amigo, eu fui em 21 comunidades rurais de Maués. O barco não passa para vacinar as crianças há 2 anos, Thiago. Gente, qual é a diferença que tem? Estou com uma netinha linda na casa de minha filha, que tem 4 meses agora, vai fazer 4 meses dia 4. Qual é a diferença que tem a minha neta para essas crianças? Minha neta está vacinada. E essas crianças não estão por quê? Quem é que decide isso, Thiago? Meu Deus, isso está errado. Um barco para vacinar crianças, isso se faz com uma voadeira, um isopor e boa vontade. Porque vacina tem. Ah, não tem, tem vacina. Então não vão há 2 anos vacinar no interior de Maués. Isso está errado. Tem que ser feito alguma coisa. Fora as outras coisas, o outro acesso à saúde. A área rural é muito mais difícil que a área urbana, né? O interior é muito mais complexo que a área urbana. Então, eu penso, Thiago, que essas são alguns encaminhamentos necessários que podem ser colocados à mesa para discussão técnica e aprofundamento para que nós possamos melhorar a questão da saúde do interior do Estado, especialmente. Candidato, o senhor falou sobre carreira de Estado. Um promotor, um juiz, por exemplo, não lidar com vidas, ele cuida de outros assuntos, mas a vida é uma coisa importante, é essencial. E a gente sabe que muitos médicos, quando se formam, ou um médico mesmo já formado, muitas vezes resiste em ir ao interior do Estado. Muito. Por que não ter essa carreira de Estado? Qual é a dificuldade de colocar esse plano em prática? Essa carreira está aprovada pela Assembleia Legislativa já tem alguns anos isso. Isso é uma luta do sindicato, o Mário Vianas trabalhou muito essa questão, é uma luta de todos os médicos, é uma ideia muito antiga. Não é? Essa ideia não é minha nem do Mário Vianas, é uma ideia de uma história, né, da saúde. Então não existe porque no orçamento, os governantes não colocaram dinheiro para fazer. Não colocaram dinheiro para fazer. Então, por que não colocam dinheiro? Eu vi há pouco publicidades de economias, né, publicidade política de economia na área da saúde do Estado recentemente agora, e sobraram 350 milhões de reais das economias que fizeram só na renegociação de contratos. Parabéns, eu acho extraordinário, né? Contrato é para ser renegociado e dinheiro tem que economizar. Esse dinheiro seria um bom dinheiro para começar a colocar a carreira do Estado para funcionar, né? 350 milhões é muito dinheiro. Então não acontece porque os governantes não destinaram orçamento para isso ainda, e isso tem que ser feito. Então eu sinto muita falta, Thiago, sabe, de voz na Assembleia. A gente não ouve falar de pessoas falando sobre isso. Eu tenho colegas médicos na Assembleia, colegas profissionais da área de saúde, deve haver outros lá também, e que a gente tem que discutir isso mais fortemente, sabe? E nós precisamos discutir. A ideia de colocar candidato à Assembleia Legislativa é justamente dar voz a essas questões todas, mas não é uma voz que fala uma vez e para, uma voz que discuta permanentemente questões como essa. A gente precisa fazer ações que revertam-se em melhorias definitivas para a população no sentido do acesso à saúde. Você falou, vou falar, sem minimizar nenhuma importância, imagina,
A área jurídica tem sua importância vital para a sociedade, por óbvio, mas nós precisamos também pensar na área da saúde, que é emergencial. As pessoas, talvez uma decisão judicial você possa esperar mais tempo, mas uma cirurgia você não espera, o corpo não espera, não é? Mas nós precisamos fazer isso. A questão é só orçamentária. Essa lei já existe, está aprovada, é uma conquista dos médicos do estado do Amazonas e precisamos fazer com que os governos coloquem dinheiro para que ela possa ser colocada em prática. O senhor, na Assembleia Legislativa, vai lutar para que sem dúvida, a carreira... sem dúvida. Eu estou indo para lá para isso. Como é que o senhor vê a atuação o governo federal implementou o Mais Médico? Sim. Inclusive para a vinda de muitos cubanos, venezuelanos, enfim. Como é que o senhor viu toda essa situação? Porque houve muita reclamação por conta do idioma e tal. Como é que o senhor viu eu fui contra desde o início do Mais Médicos. Contra, não do programa, não de trazer pessoas para ajudarem aqui. Não é uma questão de ser contra um médico cubano, ou venezuelano, ou colombiano, ao contrário. Eu me formei com médicos colombianos na minha turma de medicina. Tinham 4 colegas que vieram da Colômbia e um da Costa Rica, são profissionais excepcionais. Um ficou em Manaus, inclusive está aí até hoje, um oftalmologista, uma maneira. Mas eles não podem trazer médicos de fora sem revalidar o diploma. A questão da medicina, se eu pegar meu carro e me mudar para a Venezuela e quiser ser médico lá, eu tenho que revalidar meu diploma nos órgãos que controlam a assistência médica da Venezuela, ou em Cuba, ou nos Estados Unidos, ou em Lisboa, em qualquer lugar. E aqui o governo brasileiro quis fazer, num ato, de algum modo, talvez para efeito político, essa questão na marra, né? E criaram uma exceção à regra. Nós temos médicos cubanos aqui que fazem uma boa atenção primária à saúde, mas que têm 4 anos fora de faculdade. Eu estudo 6 e me especializo por mais 2, 3 ou 4 ou 5. Então pode levar até 11 anos a formação de um médico no Brasil, como é em qualquer lugar do mundo. Lá em Cuba, esses médicos não atuam. Lá os médicos estudam 6 anos. Mas esses, para exportação que eles fazem, e não é só no Brasil, tem vários convênios, e pagam uma miséria para eles, e um grande dinheiro para o governo cubano, esses não precisam estar tanto tempo. Então não tem meio médico, Tiago. O médico tem que ser formado inteiramente. Ele precisa estar apto a fazer sua atenção à saúde de forma plena, porque eu posso me deparar com uma coisa simples, que a tia ou a avó da gente sabe curar, né? Você tem alguém, uma tia, não tem na tua família, uma tia que sabe medicina? A minha tem uma tia que é especialista. E ela diz, não, passa tal pomada. Isso aí resolve. Medicinais, resolve na hora, né? Mas a gente não tem, quando a doença é algo mais complexo, tem que haver o conhecimento para saber discernir do que é simples, do que precisa ser cuidado. Inclusive, teve uma grande discussão na Câmara Municipal de Manaus quanto à aplicação do Revalida, que foi muito para frente, né? Não foi. Não foi e precisa ser feito. Hoje nós temos alguns colegas que revalidaram o diploma. Tem que revalidar. Muitos saem do Brasil, brasileiros saem do Brasil para estudar no Paraguai, por exemplo, que o preço da faculdade é metade do daqui, que é muito caro. E eles têm que fazer o revalida. Eles têm que chegar aqui, têm que tirar o título deles, eles têm que validar o diploma. Se forem médicos lá, tem que fazer prova aqui para validar, para saber que eles sabem a mesma coisa. É normal, você não tem que ter medo disso. Você é jornalista aqui, quer morar em Portugal. Chega lá, você vai provar que é jornalista. E se você é jornalista e sabe jornalismo, você não vai ter problema em passar na prova. É a mesma coisa da medicina. Porque é difícil. Então, estuda, amigo. É difícil, tem que estudar. Eu estudei muito para passar nas provas. Candidato, o senhor ocupou de 2014 a 2017 o cargo de secretário municipal de saúde, a Sensa. E em abril de 2017 o senhor pediu para sair do cargo. Por quê? Tiago, eu tinha 3 anos já de exercício do cargo, né? E eu não estava mais conseguindo resolver os problemas que eu tinha que resolver. Você, quando está num cargo desse, você tem que ter poder de resolução. O que quer dizer isso? Eficiência na influência de decisões que são importantes. E eu tive alguns problemas em relação à equipe do prefeito Arthur Neto, que sempre me apoiou e por quem eu tenho respeito e admiração até hoje, e terei sempre, eu acho Arthur um grande político. Muito maior do que talvez o cargo que ele ocupa hoje. Com certeza, Arthur deveria ocupar cargos nacionais, porque ele tem uma capacidade enorme de elaborar pensamentos, ideais, enfim. Então, nada a ver com o prefeito, mas eu tive problemas em relação com alguns secretários municipais à época que não compreenderam, do meu ponto de vista, a importância e a emergência que são as questões da saúde. Então, quando eu tenho que estar brigando muito para explicar o que é muito óbvio para mim, eu não consigo, sabe? E eu pedi para sair, porque conversei com o prefeito, não dá, vamos colocar uma pessoa que tenha revitalize as energias, né? As energias estejam revitalizadas e essa pessoa consiga levar adiante. Eu não quero, por questões até éticas, assim, entrar no detalhe de quem é quem nesse processo, mas a história é exatamente essa. Por não ter mais a energia suficiente para embater com determinados setores da gestão municipal,
eu pedi para sair, com muita tranquilidade, conversei com o prefeito à época, fizemos uma passagem de comando com todos os detalhes possíveis. Levei um mês conversando com o secretário atual, que é o Marcelo Magaldi, e pondo para ele tudo que tinha que ser encaminhado, e a gestão seguiu e as coisas estão acontecendo, mas eu, por questões pessoais, não estava mais dando conta do ponto de vista de eficiência do que eu me cobro de eficiência. E aí conversei com todos, a equipe quase toda ficou lá, não é? E seguimos em frente. Eu tinha esse projeto também político, eu precisava me dedicar um pouco a isso, e eu não vejo com bons olhos o aproveitamento dessa questão. Sou secretário, estou lá para ser deputado. Não é essa a questão. Eu sou secretário, não é para ser deputado, entendeu? Não é para ser deputado. Então, ser deputado é outra história, é outro momento da minha vida que eu estou aproveitando com muita alegria, porque era um projeto que eu tinha guardado comigo antigo, vem lá de trás, uma história que tem a ver com meu avô, que foi deputado estadual por 40 anos, a minha família inteira tem uma relação política importante com a história do Amazonas, isso me orgulha muito, me honra muito. Eu quero dar seguimento, não a essas questões da tradição, que isso é uma coisa muito antiga, mas quero dar seguimento à história de meu avô, a história que eu aprendi, de uma política ética, uma política correta, uma política que se faz com honra, não é? Uma política que se faz sem conchavos, sem pernadas. Eu acredito nisso, sabe, Tiago? Pode ser que eu esteja pregando ao vento, mas vou fazer a minha parte, sabe? Você pode falar quais são esses pontos? Algum ponto, assim, exemplificar? De ponto ético? Estou falando da sua saída da secretaria. Voltamos à secretaria? Sim. A saída da secretaria. Você destacou alguns pontos óbvios? Não, claro, não, sim. É um ponto muito simples, a questão orçamentária. Eu precisava de mais dinheiro para fazer mais coisas que são importantes ser feitas. A gente tem um orçamento muito difícil, muito pequeno para a saúde municipal, muito pequeno. A atenção básica não é só em Manaus, isso é um sacrifício geral do Brasil inteiro, não é? E eu tinha dificuldades em convencer o secretário de Finanças à época de que esses pontos eram fundamentais e de grande importância. Não porque o secretário seja uma pessoa, imagina, meu amigo, inclusive, tenho muito respeito por ele, não por uma questão de ele desejar ou querer praticar o mal contra as pessoas, não é isso, de forma alguma, mas porque talvez ele não tivesse mesmo recurso para fazer. Mas eu não entendia, sabe, Tiago? Eu não entendo muito essa questão de gastar dinheiro com boi, respeitosamente a nossa Parintins, aos bois bumbás, dinheiro público com boi, se eu tenho problema de saúde. Eu não faço festa na minha casa se eu tenho um filho com febre. E é essa a questão. Eu penso que nós precisamos fazer é priorizar o que é prioridade. Então, o que é prioridade? Saúde é prioridade? Saúde é prioridade. Segurança é prioridade? Prioridade é segurança. Vamos trabalhar isso. Educação também não pode deixar de ser, né? Então, vejo o dilema do secretário também, né? Que tem um bolo para 50 pessoas comerem e só tem 30 fatias, né? Então, mas eu acho que a fatia da saúde ela é mais importante. Vou aproveitar esse momento que o senhor está falando dessa situação, por exemplo, Festival Folclórico e saúde. Agora está tendo uma discussão sobre Lei Rouanet e um determinado candidato, aí a gente não vai entrar em detalhes. Como é que se houver essa situação de você investir tanto dinheiro numa lei cultural e às vezes a saúde está um caos que se encontra não só aqui no Amazonas, mas em todo o Brasil? Eu vejo uma forma simplíssima, eu sou contra, 100% contra. Dinheiro público não é para gastar em cultura, dinheiro público não é para gastar em festa, dinheiro público é para gastar nas coisas essenciais à população. A festa que tem que pagar são as empresas que ganham dinheiro vendendo seus produtos. Quem tem que pagar o boi é a Coca-Cola, ou a Pepsi-Cola, ou a Antártica, qualquer um, pouco me interessa. Quem tem que pagar o filme que alguém vai fazer não sei aonde, não é o dinheiro público, gente. Está errado isso. Que diabo é isso? Não pode. Eu sou contra, Tiago. Sou eternamente contra. Posso até perder votos da área da turma da cultura. Desculpe, eu sou mesmo pela área da saúde. Não só a saúde, mas a segurança pública também são... Eu falo da saúde que é a minha área, a minha bandeira, né? Mas pelas áreas essenciais que o poder público tem que suprir. Saúde. Educação, segurança, saúde, infraestrutura, né? Ruas sem buraco, né? Ruas iluminadas, enfim. Eu acho que, de fato, aeroportos e portos são fundamentais. A Ana Maria Olivia está lembrando aqui do Maués, que a gente teve agora há pouco, e ela me acompanhou nessa viagem, viu comigo lá as dificuldades. O aeroporto, que você não pousa avião de noite, né, de um município importante como Maués, que tem, puxa vida, tantos habitantes. Queria, inclusive, entrar em detalhes. O senhor tem como proposta também essa melhoria nos aeroportos, inclusive também nos portos, uma estrutura melhor. Sim, eu creio. Como é que o senhor vê? Porque o nosso estado ele é muito peculiar, né? Muito por rios, pouquíssimos aeroportos.
Como fazer para trabalhar para melhorar essa questão da infraestrutura, inclusive para melhorar a questão da saúde, para você ter o direito de ir e vir? Eu queria até entrar num outro ponto que eu defendo, Thiago, se você me permite, já chego na saúde, essa questão dos aeroportos dos municípios do interior. Nos aeroportos, por exemplo, Maués não tem iluminação, a pista é pequena, só pousa avião pequeno. Maués tem um potencial, eu vou falar de Maués que é um exemplo, mas várias cidades têm esse potencial, um potencial turístico extraordinário. Maués tem cachoeira, Maués tem Conto das Águas, Maués tem praias belíssimas, tem o Guaraná, tem um povo hospitaleiro, tem tudo para receber turistas ali, para pousar um avião grande, para você pegar sua família, não num preço que a gente paga caríssimo, mas um preço de um voo de 1 hora, um avião grande, que não é tão longe, você tem uma passagem com certeza por um preço muito em conta, muito mais em conta que você ir para lugares mais distantes. Mas hoje você paga uma passagem para mais cara, um avião pequeno, uma vez por dia, não tem final de semana, e a gente tem dificuldades, por exemplo, de acessar o município. A questão do turismo fica prejudicada. Eu defendo, Tiago, que os nossos aeroportos e portos deem estrutura não só para a questão de escoamento de produção, não só para a questão de acesso do direito de ir e vir que você colocou, mas também para a questão de darmos suporte ao turismo. Eu acho que a nossa terra, a Amazônia, é o que fascina o mundo, Tiago. Onde você vai, eu já tive em alguns lugares do nosso planeta e eu já vi pessoas, você fala que é do Amazonas, cara, eles falam, puxa, da selva, o que tem lá? E eles querem saber porque eles são fascinados, como nos fascina também. Nós somos sempre fascinados por coisas que a gente não imagina, né, sei lá, que um dia quer conhecer, né? Então, acho que essa é uma questão que eu defendo e defendo também a questão dos cassinos. Eu queria falar sobre isso. Eu não sei se é uma utopia, mas eu defendo a questão dos cassinos no nosso interior. Aruba é um país que tem 30 quilômetros de comprimento por 15 e fica a 30 quilômetros da costa da Venezuela. Você vai de Aruba fácil de avião, não é? Lá tem um aeroporto internacional e as pessoas falam 6 idiomas naquele país. Desde criança a escola ensina as crianças a falar a língua. E nesse país ele é mantido, não tem nem água potável lá, é tirada do mar a água. E ele é mantido pelos hotéis 5 estrelas que tem lá. Todas as redes internacionais de hotel estão em Aruba com seus cassinos. Por que que não? Isso, logicamente, não é uma coisa que eu possa propor como deputado estadual. Claro, isso é uma questão federal. Mas eu defendo essa tese. Por que que nosso interior do estado não pode receber hotéis 5 estrelas com cassino? Não para as pessoas que moram na cidade jogar, porque jogo vicia mesmo. Mas não é para a gente jogar. Nós não temos dinheiro para isso. Mas os americanos, os europeus, os gringos, eles podem perfeitamente vir para cá e deixar seus dólares aqui, seus euros, Thiago. Isso geraria para os municípios uma carga tributária enorme, geraria empregos diretos, indiretos. Então a gente precisa passar. Quando eu falo em infraestrutura, eu penso nessa questão de poder depois suprir os municípios com coisas que levem as pessoas. Se não hotéis com cassinos, hotéis de selva, coisas que você vá para o interior do estado, deixar dinheiro, não tem dinheiro no município, não circula dinheiro no interior. Na área rural, então, não existe. Eles trabalham com escambo, trocam uma coisa pela outra, não há dinheiro. Aí saindo do campo da saúde, seria alavancar a economia do estado, na verdade. Isso, porque a gente fica muitas vezes preso à Zona Franca de Manaus e a gente não desenvolve o estado em outros setores. É um problema, não é? Nós dependemos da Zona Franca de Manaus, mas nós temos que pensar mais ainda no interior. Porque se aqui é difícil, meu Deus, lá é muito mais, não é? Então, todas essas questões eu defendo para que possamos ter mais oportunidade às pessoas que moram nas áreas mais remotas. Candidato, vou deixar esse último minuto para você conversar diretamente com o seu eleitor. Já acabou, falar sobre as suas propostas. Infelizmente, há 20 minutos nossa entrevista. Passa rápido, né, Passa candidato? muito rápido, eu passaria o dia aqui conversando com você. Mas eu deixo esse minuto para que o senhor possa falar diretamente com o seu eleitor. Muito obrigado, Thiago. Quero agradecer a atenção daqueles que estiveram conosco. Quero dizer que sou candidato a deputado estadual porque acredito que precisamos colocar na Assembleia o assunto, o tema saúde pública. Essa é a minha missão, eu quero levar isso para lá, além, logicamente, de defender interesses de outra natureza. Quero levar para lá também a representação da minha terra, que é Maués. E lá eu estou me propondo candidato para representar a minha terra, como assim fez meu avô por 40 anos, 10 vezes deputado eleito por a sua terra, Maués, Thiago. E quero poder levar uma nova política para a nossa Assembleia. É tempo de renovar, é tempo de energizar a Assembleia Legislativa, é tempo de todo mundo prestar muita atenção no dia de escolher seu candidato. As pessoas têm que pensar no que será do nosso país e cada um de nós tem, Thiago, que fazer a sua parte. Eu espero que o Brasil melhore. Nós não podemos manter o Brasil como ele está hoje. Nós precisamos fazer com que o nosso país melhore. E aí cada um analisa a sua consciência, pensa no que acredita ser melhor para o nosso país. Eu quero fazer a minha parte, Thiago, e a minha parte é me colocar como candidato. Essa é uma fase da minha vida que está iniciando agora, é nova, e eu espero poder, lá chegando, orgulhar aquelas pessoas que votarem em mim, honrar a minha ascendência e honrar a minha descendência. E quero, Thiago, na oportunidade, pedir o seu voto para o 31111, deputado estadual pelo nosso Amazonas. Legal.
Bom, muito obrigado mais uma vez, Obrigado. candidato, por ter recebido o nosso convite, por ter concedido a entrevista. Essa nossa rodada de entrevistas continua por toda a semana, sempre às 11 da manhã e às 15h30. Hoje conversamos com o candidato ao cargo de deputado estadual, Homero Miranda Leão. Muito obrigado a você, internauta do portal Amazonas 1, informação com qualidade.